Bom dia, queridos, a paz do Senhor. É um privilégio estar com vocês aqui na casa do nosso Deus, para honrar, engrandecer o nome dele, aprender mais dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor, por nos dar saúde para estarmos aqui. Abençoa a comunhão, a escola bíblica dominical, o ensino, os louvores, os dízimos e ofertas, a pregação, Senhor, que é o principal meio de graça. E aquele que vamos estudar no dia de hoje, Pai. Abençoa o culto, receba, Senhor, a nossa adoração como aroma suave, Senhor. Traga teus filhos em segurança, é o que te pedimos, Pai, e fala por meio do pastor. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, dando continuidade à sequência de aulas que nós estamos falando, na última aula o professor Neto falou sobre a teologia da oração, e com foco na oração falada, falou sobre a necessidade, falou sobre o estabelecimento da necessidade da oração, por que Deus quer que a gente ore. Ele mostrou o motivo e os benefícios, sobretudo os benefícios produzidos em nós, que a gente não entenda de maneira errada. Quando a gente ora, como bem disse o professor, a gente não muda o que Deus quer. O que Deus quer já está decidido desde antes da fundação do mundo. A gente simplesmente mostra para Ele que o nosso coração está alinhado ao dele. Esse tipo de oração será atendida. A oração que o nosso coração não tiver de acordo com o dele, não será atendida. Quer dizer que é um não definitivo? Nem sempre. Muitas vezes é um ainda não. Muitas vezes você ainda não está pronto, não que dependa de você, mas muitas vezes você ainda não foi preparado para receber aquilo que você tanto pede. E nem sempre é bênção, tá? Muitas vezes é capacitação, é desenvolvimento, e tudo que Deus quer agir por meio de nós. Uma coisa muito boa que a oração opera em nós é a transformação da nossa mente, do nosso coração como sede das emoções. Mostra de maneira clara a nossa dependência de Deus. A gente que acredita de maneira inteira na soberania de Deus pode ser tentado a entregar tudo na mão de Deus e não se preocupar mais com nada. A gente não pode fazer nada para mudar a vontade de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte para cumprir a vontade dele. Então, cuidado. Dizer que Deus é soberano e que tudo que vai acontecer vai ser determinado por ele, não tira a nossa responsabilidade de pedir, de agir e de não agir quando ele manda não agir. Tá? Hoje a gente vai falar da pregação. E a pregação, segundo a definição que eu achei bem legal, seria, muitos falam que é a vox Dei, é a voz de Deus. A pregação, quando fiel às Escrituras, é a voz de Deus falando por meio do pregador. É por meio da pregação que nós ouvimos da palavra. E é pelo pregar a palavra que o Espírito Santo opera nos nossos corações a transformação que ele tem que operar naqueles que Deus escolheu para operar. O Espírito Santo usa a pregação, pegando o texto bíblico aqui, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 a 11, diz o seguinte: Jesus falando, tá? Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais.
e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Isso é o próprio Jesus falando. E ele está apontando para o Espírito Santo, que nos convence. Mas ele nos convence por meio da pregação da palavra. Não é pelo louvor. Nenhum demérito ao louvor. O louvor nada mais é do que uma oração cantada. Precisa estar baseado na palavra. O principal meio de graça que Deus utilizou para comunicar a graça dele conosco é a pregação da palavra. E é por isso que o tema central do culto público deve ser a pregação da palavra. Cuidado. Atualmente, os recursos eletrônicos, a secularização da sociedade, a mundanização, num palavreado mais simples, ele faz com que a pregação da palavra fique colocada de escanteio. 10, 20 minutos é o suficiente. Não é. Aí tem dança profética, aí tem o teatro, aí tem a pregação sobre o dízimo, porque pregação sobre o dízimo tem que ter, né? Senão o negócio não funciona. Aí na hora da pregação é uma ilustração ou explanar de uma filosofia. Não é isso, queridos. Não é isso. A pregação deve ocupar o ponto principal do culto público. Tá? Ah, mas onde tem pregação no Antigo Testamento? Para ser bem básico, do jeito que eu gosto de ser. Os profetas faziam o quê? Comunicavam a voz de Deus ao povo. Em sua maioria, sempre com o mesmo discurso. Arrependam-se. Isso é a pregação da palavra. É isso que traz transformação. Não a pregação por si mesma. Não é a pregação da palavra que opera um milagre. É o agir do Espírito Santo, que também é Deus, pelo operar, dando poder àquela palavra. Não que ela não tivesse poder, mas ele aplica essa palavra e explica no nosso coração, que precisa ser regenerado, senão não vai entender. Então, a pregação da palavra de Deus não é uma pregação linda, com 20 versículos colocados, com eloquência de palavras, com jogadas técnicas. Bota aqui a música grave na hora da emoção para o apelo. Não é isso que faz transformação nas pessoas. Pode abrir a Bíblia, ler um versículo e o Espírito Santo usar aquele versículo como flecha para mudar uma vida. Mas pode ler um livro inteiro, se o Espírito Santo não agir, só que ele age impedido por Deus, porque ele é um só com Deus. Então, o nosso papel é pregar, mas pregar da maneira certa, tá? Pode? No Antigo Testamento, os profetas começavam de forma, assim diz o Senhor. Mais de 2.000 vezes. Pelo menos 2.000 vezes. No Novo Testamento, é a mesma coisa, eles só não começavam com essa frase, mas é a mesma coisa, porque eles abriam o cano. Quantas vezes os apóstolos ou os que escreveram o cano, como Tiago, que não era apóstolo, Judas e outros, eles citavam o Antigo Testamento, eles estavam citando, porque também, ainda que não estavam dizendo assim diz o Senhor, mas é a mesma coisa, assim diz o Senhor. E o que o pastor Miguel faz ali, quando ele abre a Escritura, ele não diz assim diz o Senhor, mas está explícito ali, assim diz o Senhor, porque ele está lendo o cânon fechado. Então, a palavra, a pregação, sempre foi do mesmo jeito, sempre foi dessa forma. Nunca foi diferente. A pregação é sincera, né, verdadeira, fiel. Cristocêntrica. Sempre eu vi no estudo, essa passagem, assim diz o Senhor, essa maneira de falar, aparece cerca de 2.000 vezes na Bíblia. Porque a pregação genuína é a voz de Deus falando com o povo. É a conexão. O culto, ele não é monótono e não é só fala de um lado e o outro só ouvindo. É participação. É um homem capacitado e escolhido por Deus, comunicando a voz de Deus aos homens. E esses homens recebendo a voz de Deus e tratando-a como verdade, porque é o que ela é.
O breve catecismo de Westminster, na pergunta 88, vai falar dos meios de graça. E a pregação é o principal meio de graça. Nós temos o louvor, nós temos a oração, mas o louvor e a oração, eles subsistem, eles existem apoiados na pregação. O louvor precisa estar de acordo com a palavra. A oração precisa estar de acordo com a palavra. Não dá para orar para Deus matar o marido de uma mulher para você casar com ela. Não dá para fazer isso. Não dá para orar pedindo para Deus envergonhar teus inimigos. Você vai envergonhar você é seu primeiro inimigo. Ora assim que você vai ver o que vai te acontecer. A gente prepara de uma maneira, mas sempre vem outra. Não tem jeito. E uma coisa que a gente precisa entender, sabe por que a pregação tem que ter a primazia? Imagina a administração dos sacramentos sem uma pregação genuína. Vai achar que o sacramento, que o pão, que a ceia, ela é mágica. Ela é para relembrar a pregação que Deus operou por meio dos homens que ele escolheu. Se não, a gente começa, não, eu não vou para a pregação, só vou chegar no final para ceiar. Não adiantou de nada, fica na tua casa. Não estou dizendo que alguém que se atrasou, que teve um problema grave, não possa ir. Mas o ponto principal de qualquer culto público é a pregação da palavra de Deus. A pregação reformada foi a grande pérola que a Reforma Protestante deixou. Porque num culto ou numa missa da Igreja Romana, em que tinham várias alegorias, até porque o povo, em sua maioria, era analfabeto, e isso também era utilizado como forma de dominação, o que a Reforma Protestante trouxe foi, não, a pregação precisa ser cristocêntrica, precisa falar do Evangelho de Cristo, precisa falar do amor dele e da sua justiça. A pregação precisa ser o ponto principal, mas não é porque ela é principal que ela precisa ser rebuscada a ponto do povo não entender. Ela é o ponto principal, mas ela deve ser de simples interpretação. Eu não preciso usar palavras difíceis para não deixar as pessoas entenderem, muito pelo contrário. Eu preciso que o irmão mais humilde, intelectualmente falando, entenda tudo o que está sendo falado. Porque tem que ter clareza. Não é uma jogada de filosofia humana, sem nenhum problema com a filosofia, mas ela deve ser vista, lida e operada sob o Evangelho, sob, abaixo. Eu posso utilizar ciências humanas desde que abaixo do Evangelho para confirmá-lo, nunca para contrapô-lo, para pôr à prova ou para se contrapor a ele. Tá? É difícil, a gente faz o exercício, porque sai no automático. Então, lembrando, uma pérola que nos ficou da Reforma Protestante é colocar a pregação como o centro do culto. Por quê? Porque quando tira e faz teatro, a imagem tende à idolatria. A imagem do teatro. Eu vi alguns comentários e achei bem equilibrados. Até a questão do The Chosen. Os jovens falando que quando liam a Bíblia só conseguiam imaginar a imagem do The Chosen. Tem que ter cuidado com isso. Não é dizer que você não vai ver por isso. Mas a narrativa bíblica, ela não dá condições de que a gente monte um teatro sem incluir nada. E essa inclusão pode não ser cristocêntrica. E aí? Tem que ter muito cuidado para não falar aquilo que Jesus não falou. Ou para falar aquilo que ele não falou. Sim. Limitação de comunicação. John Piper afirma o seguinte: a supremacia de Deus na pregação é de maneira trinitariana. Aí complica, é 3. O alvo da pregação é a glória de Deus. Ponto. Isso aí não deixa dúvidas. O alvo da pregação é a glória de Deus. O solo da pregação é a cruz de Cristo. Onde eu me apoio tem que ser na cruz de Cristo. Não é coach, não é autoajuda, não é massagem de ego, é cruz de Cristo. Lembrando, a cruz de Cristo nos remete ao sacrifício que foi feito no nosso lugar. Porque éramos nós que deveríamos ser crucificados. E ele foi crucificado no nosso lugar. E o dom da pregação é o poder do Espírito Santo.
É ele operar no nosso coração para que a gente entenda. Porque ele é quem opera esse entendimento em nós. Isso não é um talento seu. Isso foi dado sem merecimento. Porque se você achar que é um talento, você começa a subjugar o outro, você começa a colocar o outro abaixo de você, porque você entende ele não. Ela é trinitária. O alvo da pregação é a glória de Deus. O solo onde ela se apoia, onde ela está fincada, é a cruz de Cristo. E o dom dela, o que se faz, a execução da pregação é o poder do Espírito Santo. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são o início, o meio e o fim. A pregação tem que apontar para Jesus. Ela não deve ser adaptada aos dias de hoje. A linguagem pode ser adaptada aos dias de hoje. Na verdade, deve, para que não seja um impeditivo. Mas o axioma, o valor central, a verdade é absoluta. Essas pessoas doentes, estou falando com todo o respeito do mundo, que tentam reescrever a Bíblia ou relê-la de acordo com a sociedade atual, elas estão fora do evangelho, não tem como. Aí eu acho muito engraçado, né? Essa é a opinião pessoal. Se eu tentar reescrever ou reler a religião de qualquer outra pessoa, seja ela afro, seja ela islâmica, seja ela romana, eu sou intolerante religioso, mas a Bíblia tem que ser reescrita ou reinterpretada. Que negócio é esse? Tu não precisa nem de revelação especial para entender isso. É um básico raciocínio humano. Por que vocês têm direito de querer reescrever a nossa fé? Não tem como. Respeitem, é assim. Ah, mas vocês têm pastores que reescrevem. Não são pastores. Ponto. Ah, uma coisa muito importante, tá? A pregação da palavra pode ser levada por um diácono, por um irmão que ainda não tem a consagração a nenhum dos ministérios que a gente conhece, por um homem ou por uma mulher, não temos problema nenhum com isso. Estamos falando da pregação da palavra. Mas tem que ser alguém escolhido por Deus e capacitado para tal. Não é qualquer um, não. Não é qualquer maluco que mete a mão no microfone e vai falando e dá oportunidade. Por isso que em igrejas reformadas não tem essa questão de dar oportunidade. Porque você não vai dar oportunidade para maluco. Tem gente que precisa ser tratado. Ah, mas ele conhece a Bíblia inteira. Precisa ser tratado. Precisa de vida piedosa. Porque não pode ser pedra de tropeço. Não vai ser perfeito. Não vai. Vai morrer tentando, mas não vai. Se for crente genuíno, tá? Mas precisa ter um mínimo de exemplo. Um mínimo. E de capacitação dada por Deus. Qual é a capacitação? A vontade de parar tudo que está fazendo para ler, estudar, para levar para o outro. A pregação, segundo o doutor Martin Lloyd Jones, ele defendeu isso em 1971, é uma tarefa primordial da igreja e dos ministros dela. A gente não pode tirar a primazia da pregação para colocar em qualquer outra coisa do culto. Ele falou isso em 1971. Isso é tão atual, né? É muito atual. É o maior meio de ensino da vontade de Deus e por isso que a maior importância deve ser dada a ela. O inimigo sempre vai tentar impedir a pregação, gente. Porque se é a pregação que Deus usa por meio do Espírito Santo para convencer que o filho obedeceu o pai, morreu no nosso lugar, se ele tentar interromper a pregação, ele interrompe o avançar do evangelho de Cristo. Não é encher igreja não, tá? Encher igreja é mole. Estou falando do avançar da igreja de Cristo, da igreja genuína, da igreja espiritual. É por isso que ele vai tentar. E ele vai tentar fazer isso com coisas que são lícitas. Ele vai tentar fazer isso por meio do louvor, tornando o louvor um show e não o louvor como deve ser. Ele vai tentar fazer isso com o dízimo, tentando fazer o dízimo ser a hora da pregação e não a pregação da palavra. São importantes, mas não são o centro. Ele vai tentar fazer isso com o teatro, ele vai tentar fazer isso com a dança, ele vai tentar fazer isso com qualquer outra coisa. Porque o mecanismo que Deus usa para comunicar a sua vontade ao homem é a pregação da palavra de Deus. Não tem como. Se a gente não quer alguém desafinado cantando, que dirá alguém despreparado pregando?
É por isso que tem que ter curso, sim, de homilética, tem que ter curso, sim, de interpretação, tem que ter comentário bíblico, tem que buscar fonte de quem já estudou. Você bebe de várias fontes, filtra o que está de acordo com a palavra e aí traz. Porque a pregação não é o que eu acho, é o que Deus falou. E não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não, eu vou usar só a parte que Deus toca no meu coração e que eu acho. Está errado. Não é assim. Tem que ser escolhido e capacitado por Deus para, pelo menos no culto público, levar a pregação. No culto doméstico, meus queridos, é diferente. É você... Ah, mas só tem mãe. Não, mas eu não posso ser a chefe do meu lar. Claro que tu, mulher solteira, é a chefe do teu lar. E tu vai levar a pregação aos teus filhos, ou até ao teu marido, se não for crente, e vai ouvir. Mas no culto público tem uma ordem. Não é bagunça, não é alguém que chegou ontem que vai ter oportunidade. Uma coisa é contar um testemunho para a edificação do nome de Deus e da fé dos irmãos. Não para dizer, não, o testemunho foi porque eu fiz isso, não, porque eu fiz aquilo. Que isso? Faz na sua casa uma festinha, bota bolo e refrigerante e conta a tua história. Não no culto. Porque ali é para honrar a Deus. Eu vi no Instagram esses dias, um bate-papo lá, um rapaz, ele é bem conhecido, eu vou lembrar o nome dele agora. Falou que mulher na igreja não pode nem pedir dízimo. Visão dele, com ele mesmo. Aqui a gente não tem problema com isso. Agora, para ser liderança... Tem que estar abaixo, não tem problema, ela vai pegar. Ela tem que estar sob a autoridade masculina. Que é no caso aqui, por exemplo. Porque isso vai atuar junto com... Mas ela está abaixo, ela está sob a autoridade do pastor Miguel. Sim. Se ela, agora é a pastora Sheila, ela que domina a igreja. O pastor Miguel morre, agora é ela que domina. Não tem. Na nossa igreja não tem essa questão de nós professamos a fé reformada e, de acordo com uma leitura sistemática, as mulheres não foram levantadas para serem líderes. Não é por incapacidade. Não se enganem. Estou falando na expectativa natural. As mulheres são muito mais talentosas, muito mais disciplinadas, muito mais fortes do que a grande maioria dos homens. E muito mais. E muito mais. Só que Deus escolheu o homem para fazer isso. E não se esqueçam, mulheres, isso é um papel pesado. Isso é um fardo colocado não sob os nossos ombros. E quando a gente diz que a mulher não vai exercer um papel de liderança, é para fins de proteção dela. Porque uma mulher em estado de liderança, que é casada e é desafiada por um outro homem, é o reino animal, queridos. É um leão contra o outro leão. O que eu estou dizendo a vocês é que numa leitura sistemática, as mulheres elas vão servir a Deus assim como os homens. A melhor professora de escola bíblica dominical que eu tive a oportunidade de ouvir na minha vida era uma mulher. Professora Rosemary. Já está na glória com o pai. E sofreu com uma doença muito dura, degenerativa. A mulher leu mais de 600 livros. A mulher falava com uma autoridade absurda. Eu nunca vi um pastor que soubesse da Bíblia o que ela sabia. Mas ela não precisava ser pastora. Foi oferecido, mas ela não aceitou, porque ela entendia que o papel de pastor era do homem. E não tinha problema nenhum. O marido dela era pastor. E ela não precisou ser pastora para ser respeitada. Agora, toda vez que perguntavam de teologia para o marido dela, ele falava assim, eu penso dessa maneira, entendo dessa maneira. Mas se a Rose disser que é diferente, tem grande chance dela estar certa ou estar errada. Porque ela foi preparada muito mais do que eu para o ensino. Ué, gente, qual a dificuldade? Use essa mulher como fonte de ensino. Mulheres, não se ofendam. O peso da administração é muito grande. Dizer não para os outros, enfrentar investidas do inimigo usando irmãos ou pseudo-irmãos é difícil. Não tem problema não. Imagine você, homem. Sua esposa é líder de alguma coisa. Aí entra um homem cheio de marra e desafora. Meu irmão, eu sou nascido de novo. Regenerado. Com o espírito operando, mas a carne pulsa. Não tem brincadeira. É Deus que tem que dominar, porque senão o bicho pega. Então, quando sou eu, é isso que eu estou falando. Quando sou eu, é mole. Eu posso até, para a honra do Senhor, aturar o desaforo e bancar. Agora, qualquer homem aqui que se preze,
Se fizerem isso com a sua mulher, meu irmão, para tu bancar essa bronca, vai ser difícil. É o Espírito Santo que tem que agarrar você, segurar igual ele segurou o leão para não pegar Daniel. Vai ter que ser na marra, porque numa boa ninguém faz. Isso é coisa natural. Então, assim, a gente pode um dia discutir mais disso, mas a gente precisa avançar, senão a gente não termina. Fundamentos. Por quê? Cadê o fundamento da pregação da palavra? Vamos lá. Lucas 21, 13 e 15. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei as palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Você está com tudo. Atos 6, 3, 7. Aqui eu vou só ler, porque são os apoios. Aqui, nesse texto, Deus vai falar sobre a questão de levantar os diáconos e as questões. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Porque as viúvas estavam sendo colocadas de lado, estava tendo reclamação. A igreja cresceu. Então, Deus quis levantar homens para o serviço, para que outros pudessem se dedicar à palavra. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então eles escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, e impuseram as mãos a eles. 1 Coríntios 1, 17 e 18. Só para não falar assim, esse professor aí nunca usa a palavra, não, tá aqui, ó. É porque isso é tão básico, né? Se alguém falar que não está na Bíblia a pregação, aí fica difícil, aí precisa ler. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. A pregação do evangelho não deve ser por eloquência, não deve ser por sabedoria humana, porque senão isso vai anular, vai tentar ofuscar a validade, a eficácia, o valor da cruz de Cristo. Quer dizer que por isso a gente vai falar palavras como se fossem crianças? Não, a gente vai falar de forma clara, mas o ponto central é a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Maravilha. Romanos 10, 13 e 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. 1 Timóteo, para finalizar os exemplos, 4, de 1 a 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, endurecida, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, a palavra de Deus foi estabelecida pelo próprio Deus para comunicar a vontade dele ao homem. Objetivos da palavra. Para a gente não se alongar e conseguir passar a mensagem central. E a gente pode discutir isso. Para isso, a gente tem um grupo no WhatsApp, meu irmão, para discutir a semana toda, se for possível e necessário. Objetivos principais da pregação. Primeiro, glorificar a Deus. A pregação serve para dar glórias a Deus por tudo que ele é e também pelo que ele fez.
Qualquer coisa, qualquer pregação que não tenha como foco glorificar a Deus, não é pregação genuína. Se for para dominar as pessoas pelo medo, se for para arrancar dinheiro, se for para mostrar que você é melhor que alguém, se for para mostrar que você é um profeta especial, tudo isso não é pregação. Segundo objetivo, expor as Escrituras para que nós sejamos confrontados e também conformados em relação à palavra. A gente precisa ser confrontado por ela para mostrar que a gente está errado e a vontade dele é certa. E a gente precisa ser conformado, desenhado à forma da palavra, para que a gente seja parecido com Cristo. Mas a gente só aceita isso se tiver sido operado em nós o quê? A regeneração. Então a gente vai pregar para todo mundo, porque eu não sei quem é regenerado. Mas essa palavra tem que trazer confronto. Tem que trazer conforto. Tem que trazer conformidade com a vontade de Deus, não com a minha vontade. Terceira, testemunhar do amor de Deus e da sua justiça. A pregação da palavra é a expansão, é a coisa que o cristão deve, não é? Eu posso. Não, pode não. Deve fazer, porque se você é salvo, é porque antes você foi escolhido, mas porque Deus preparou e levantou alguém para pregar para você. E para que outros sejam salvos pela escolha de Deus, pelo operar de Deus, vai usar você como instrumento para pregar a palavra dele. Vai pregar para alguém cantando louvor. Vai pregar para alguém só orando. Não vai dar certo, é pregação da palavra. Ainda que a gente ore antes de pregar, ainda que a gente louve antes de pregar, mas tem que ter pregação da palavra. Não tem como. A gente vai fazer um evento evangelístico na praça. Vai ter um teatro maravilhoso. Tem que ter oração, pode ter o teatro e tem que ter pregação da palavra. Porque o teatro por si só, ainda que embebido, ainda que embasado, ainda que calcado, sustentado pela palavra, precisa de pregação. E pregação para ímpio tem que ter arrependimento. Tem que falar de cruz. Tem que falar de mudança de vida. Porque senão, conta uma história de filosofia. Vai agradar mais gente. Mas você prega para os outros para agradar as pessoas ou para fazer o que Deus mandou você fazer? Muito pelo contrário. Pregando o evangelho genuíno, você vai tomar a pedrada. Agora, fácil. O que não é pregação? Ou o que não pode acontecer na pregação? Aí, é Deus que coloca. Aí botou 10 pontos. Mas eles vão ser só lidos. O que não pode acontecer? Número 1. Enaltecer o homem ou colocá-lo como centro. Meu querido, você quer ser enaltecido? Vai trabalhar, vai estudar, vai para o meio acadêmico. Lá, de acordo com os méritos humanos que você tiver, podem bater palma para você. Mas não é a pregação, não é o culto público que é esse lugar. 2. Servir como autoajuda. Está precisando de autoajuda? Paga uma consulta com a psicóloga. Deixa ela ouvir teus problemas. Deixa ela direcionar o livro necessário para você ler. Até porque até em livro de autoajuda tem muito maluco. Então, paga ali o especialista. Mas eu sou encanador. Tu gosta que todo mundo chame você quando o negócio entope. Mas tu não quer pagar o psicólogo, né? A gente quer economizar no dos outros, quer supervalorizar o nosso trabalho. Vamos querer ser crente em todas as áreas da vida, né? Se eu quero receber um bom salário, não vou ficar chorando miséria no pagamento do outro. Então, autoajuda, você tem livro para isso, você tem um psicólogo para te ajudar, e ele pode ser instrumento de Deus na tua vida para diagnosticar problemas e te ajudar com a solução. Mas não é na pregação. Mas acontece um pouquinho, né? Alterar ou distorcer a palavra para tornar mais aceitável ao mundo. Não. Falar que mentir é pecado, mas aí o mentiroso vai se ofender. Mas é para ele se ofender mesmo. Mas é mesmo, não precisa ser ignorante, mas é para ele se ofender, é para ele ver que ele está errado. Você não precisa ser grosso, mas você precisa mostrar que aquilo está errado, que aquilo fere a Deus, e que Deus é o dono do mundo e não ele. Então vamos parar de, não, eu não posso falar de homossexualidade, porque senão eu vou ferir. Eu tenho amigos, clientes que adoro, que são maravilhosos e que eu não vou ficar apontando o dedo na cara de ninguém. Mas se me perguntar, e Deus vai me colocar à prova, se me perguntar, eu vou falar a minha opinião, ou se eu tiver que levar a palavra na igreja, eu vou falar. Se quiser deixar de ser cliente, o intolerante é ele, não sou eu.
Porque assim como ele tem direito de ser o que ele quer, eu tenho direito de pensar o que eu quero. Ah, mas é perseguição. Não é. Não estou indo na casa de ninguém, não estou mandando prender ninguém, não estou massacrando ninguém. Deve ser tratado, amado e respeitado. Mas erro é erro, independente de qual seja. Ponto. Foi Deus que estabeleceu assim, o mundo é dele, não é meu. A regra é dele. Talvez se a regra fosse minha, seria muito mais maleável, mas é assim que é. Servir, 4, servir para massagear o ego das pessoas e instituições. Não tem aqui louvor à igreja presbiteriana, à comunidade presbiteriana, a fé reformada não é. O louvor, a palavra, a pregação, a glória são para Cristo. A maneira que a gente utiliza é essa. Mas ela é um norte. Ela não é santa em si mesma. A santa igreja presbiteriana não existe isso. Porque tem homem. Se tem homem, já quebrou. E se já é ruim sem você, com você ela é pior ainda. Não se esqueça disso. É porque ficam cantando que você tem um valor, né? Que você é mais valioso que o ouro de Ofir, que não se Deus tem algo especial em você. Aí, meu irmão, tem. Só o Espírito Santo, se é que tu nasceu de novo. Senão, ó, nem isso. Não pode ser colocada de lado 5 e dada preferência a outras atividades do culto. Aí tu vai para o culto, tem agradecimento, meia hora. 1 hora de louvor com a luz apagada, com um bagulho, meu irmão, um som absurdo, tocando. Dízimo e oferta, tem que rolar, né? Senão o negócio não funciona na semana que vem. Aí na hora da pregação, 15 minutos. Aí não tem como. Servir como show. Tem gente fazendo stand-up. Na hora do culto. Aí não. Você pode ter uma tirada. Tem uns irmãos que estão meio abençoados, né, nesse negócio. Eu faço parte desse time. Que faz umas tiradas que são mais engraçadas. Mas isso é um pedaço. Isso não é um mecanismo. Isso não converte ninguém. Tá? Porque, pelo amor de Deus, o Espírito Santo converte. Não sou eu. Mas isso aqui não é show de palhaçada. Quer ir pro stand-up? Vai num. Escolhe um que tenha pouco palavrão, que é difícil, os seculares. Só tem palavrão. Parece que piada no nosso país tem que ter palavrão. Pregação não é stand-up comedy. Pelo menos não no culto. Quer criar o seu stand-up gospel? Vai fazer fora do culto. No culto, não. O pregador confiar na sua sabedoria ou eloquência, isso é errado, tá? Não. Mas pelo que eu estudei, Deus vai operar. Coitado, meu irmão. Aí tu vê o cara sem 2 atacantes, falando problema, lê e Deus opera, e Deus cura, e Deus converte. Aí tu cheio de faculdade, doutorado. Aí nada. Todo mundo sai. Caraca, chato, né? Falou 1 hora. Não, vou chegar aqui e vou cuspir conhecimento. Tadinho. Não nos tira a responsabilidade de estudar. Mas não é isso. Ser utilizada como instrumento de dominação. Isso aqui tem mais de 2000 anos, né? Essa brincadeira. Usar a palavra para dominar os outros, para travar o dinheiro, para fazer o que quer, para isso tudo, não pode. Nem usar o bebê para tirar a atenção do professor, tá? Ainda que o bebê seja filho do professor. E seja cópia dele. Tirar a centralidade do evangelho. A pregação de Cristo é a exposição do evangelho. Eu acho o evangelho duro. Peça que Deus aumente a sua fé. O evangelho é um bloco inteiro, indissolúvel. Antes de você nascer, ele era assim. Durante a sua vida, ele será assim. Depois que você morrer, ele continuará sendo assim. Então, não se esqueça, o mundo não gira em torno do seu umbigo. É você quem deve ser servo do Senhor, se é que ele te escolheu. Cara, esse tipo de pregação massacra o cara que é cheio dele. Pelo menos não traz interesseiro. Ah, mas o irmão pensa diferente. Amém. Mas interesseiro, sai fora. E por último, ser levada por alguém que não tenha sido experimentado e dê bom testemunho. Pô, mas aquele cara, ele prega muito. Quer me matar, meu irmão, falar isso. Vamos lá naquele culto, o cara prega muito. É difícil. Ele prega muito por quê? Não porque ela tem uma unção. Baixa o microfone dela que eu quero ver a unção. Tira a música de fundo. Tira aí a música de fundo que faz você chorar na hora. Porque você não está entendendo. Para de falar igual sulista, que eu quero ver. A unção.
Tem que ser gente escolhida, experimentada, capacitada por Deus, pecadora, cheia de dificuldade, mas que sobe ali sabendo que não vem de si, sabendo que é para Deus, é por Deus e é tudo para Ele. Veio dele, é para Ele e é por Ele. Aí você vai botar o primeiro que entrou, que está frequentando a igreja há 6 meses, que às vezes é maior 7-1, que quer ver lugar para ter 7-1 é igreja, hospital e delegacia. Maluco 7-1 tem imã. Aí você bota o cara que você nunca viu. Ah, não, ele levanta esse cara pastor. Aí daqui a pouco ele está estuprando as irmãs. Nem sei se vão editar isso aí, mas acontece. Estava vendo o jornal ontem, estava aí. Ah, o cara era coach, pastor. Meu irmão, pastor e coach. Não dá. Outro é um, outro é outro. Fica difícil. Porque se você quiser fazer coach na hora do evangelho, você vai envergonhar o nome do Senhor. Porque tem gente que vai passar pelo que Jó passou. E eu quero ver o que o coach falaria para Jó. O que o coach falaria para José? Até ele sofrer lá. Na parte boa, não, porque ele foi perseverante, né? Até porque era José que era muito bom, né? Deus escolheu porque ele era bom. Ou ele era bom porque Deus capacitou ele a ser bom. Então, queridos, a gente sabe o que deve, por que devemos fazer a pregação? Porque Deus escolheu, porque Deus determinou, porque comunicar a verdade dele para os homens. E como nós devemos fazê-la? Com zelo, com respeito, colocando a principal no culto. E o que a gente não deve fazer? Lista de 10. Isso aqui é fácil, dá para botar uns 100, mas aqui só tem 10. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia. Perdão, Senhor, por passar da hora. Isso é errado e a gente precisa melhorar nisso. Abençoa, Senhor, o louvor, o culto, o dízimo. Toca nos nossos corações, Senhor. Opera a transformação. Que a gente não se ache melhor do que o outro porque a gente sabe. Porque se a gente sabe alguma coisa, foi algum outro que o Senhor usou para nos ensinar, Pai. Que o conhecimento nos traga humildade, Senhor. Não soberba. Porque senão não vale de nada. Abençoa as nossas vidas, Senhor. E aumenta a nossa fé para viver esse evangelho. Que é difícil vivê-lo, Senhor. Mas o Senhor é tão bom que botou o seu Santo Espírito habitando em nós para nos ajudar a vivê-lo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.